Oi meninas, mulheres amadas do Senhor, mais um de Mulher para Mulher, e hoje nós vamos meditar no livro de Números, capítulo 13, versículo 1. Vamos lá? Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Presta atenção nisso. O Senhor falando aqui, para enviar espias à terra de Canaã, que ele ia dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Agora vamos lá para o versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã e Cádiz. Deram-lhe conta a eles e toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés, dizendo: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente manda leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, que são gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jevezeus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Gente, o povo de Israel recebeu essa promessa de Deus, de uma terra que mandava leite e mel. Uma terra boa, né? Para o povo escravo que passava situações terríveis, né? Na mão de Faraó e do seu exército. E então Deus fez essa promessa ao povo de Israel, que daria uma terra boa para eles, que teria muita comida boa. E então chegou o tempo de Deus mandar Moisés enviar espias a essa terra. E aí esses espias são 12. São selecionados 12 espias. E aí eles ficaram lá 40 dias. E quando eles voltaram, 10 desses 12 voltaram desanimados, preocupados, porque estavam com medo dos gigantes, das pessoas que moravam naquele lugar, porque era um povo forte e a cidade era muito fortificada, fortalecida. Então, sim, eles achavam impossível eles conquistarem aquela terra, conseguirem aquela terra. Somente Josué e Caleb continuou acreditando na promessa de Deus, porque foi Deus que falou. Então, Deus daria um jeito, Deus faria um milagre, abriria uma porta, de alguma maneira ia acontecer e eles receberiam a promessa. Porém, esse povo começou a espalhar essa má notícia durante a congregação e fazer com que o povo também duvidasse. Eles queriam até apedrejar aqueles homens que estavam ali acreditando na promessa, acreditando que conseguiriam. E aí vem a presença de Deus naquele lugar e não permite que isso aconteça. Diante dessa situação, dessa história, o Senhor me leva a meditar e a entender que nós vivemos num tempo também como esse. Nós recebemos promessas de Deus, temos aqui a palavra que nos assegura do milagre, da bênção de Deus, do favor de Deus sobre a nossa vida, mas muitas vezes nós queremos ouvir as outras vozes. Como a gente vê aqui, de 12 espias, somente 2 acreditaram, somente 2 continuaram firmes ali acreditando na promessa do Senhor. E os 10 não acreditaram, temeram, e aí além de não acreditar, ainda influenciaram outras pessoas. Isso traz para nós que assim, a grande maioria realmente vai duvidar, a grande maioria vai ser influenciado, mas nós temos que continuar crendo naquilo que a palavra diz a nosso respeito.
Nós precisamos acreditar, independente da situação, independente das circunstâncias. A Bíblia fala que o justo ele vive por fé. Por que por fé? Porque muitas vezes, diante dos nossos olhos, a coisa não vai estar ali esclarecida, não vai estar ali contribuindo para aquilo que Deus está dizendo ao nosso respeito. Está dizendo a respeito daquilo que vai fazer. Mas nós precisamos acreditar nas promessas de Deus. Aquele que é fiel, aquele que obedece à palavra, ele vai ser abençoado. As bênçãos do Senhor vai correr atrás dele. É o que diz a palavra. Mas muitas vezes as pessoas ao nosso redor, que são a maioria, tentam nos desanimar, tentam nos trazer para baixo, né? Nos desacreditar, nos fazendo desacreditar das promessas de Deus. E quantas pessoas não têm sido influenciadas? Quantas mulheres não têm sido influenciadas e vivem desanimadas, sem expectativa de melhora, sem expectativa do amanhã? Porque estão ouvindo as pessoas. Existe uma palavra de Deus para aquele povo. Foi o próprio Deus que falou com Moisés: envia, no versículo 2, homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar. Então a palavra já existia, a promessa já existia. O Senhor falou assim, que eu hei de dar. Então não era o homem que ia fazer, era a mão do Senhor. Era o Senhor quem ia dar, quem ia abençoar. Então nós precisamos ficar firmes no que o Senhor está falando ao nosso respeito. Nós temos que nos apegar a isso, o que Deus falou ao meu respeito. O que Deus fala dessa situação que está acontecendo. A Bíblia fala que nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque o Senhor venceu. Então se o Senhor venceu, foi por nós. Conquistou na cruz grandes vitórias para nós, para que pudéssemos hoje viver em paz, para que pudéssemos hoje, mesmo em meio a dificuldades e guerras, termos vitórias. Então nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos ser mulheres de fé, que realmente faz a diferença. Precisamos parar de ouvir as notícias ruins, de ouvir os pensamentos negativos e nos deixar influenciar por eles. Pelo contrário, nós precisamos ser mulheres influenciadoras, mulheres que influenciam pessoas a se animarem, mulheres que influenciam pessoas a serem melhores a cada dia, mulheres que influenciam a serem diferentes e fazer a diferença em todo momento. Porque a gente olha para um lado, a gente vê N situações e as pessoas agindo da mesma forma. Nós precisamos nos mover segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que ele fez. Foi o que Josué e Caleb fez. Se moveram segundo a palavra do Senhor, segundo aquilo que o Senhor tinha dito e prometido a eles. E somente eles dois, daqueles 10 que foram espiar a terra, conquistaram essa promessa, porque somente eles dois creram. Então isso traz para nós que vai ser difícil, que no meio da caminhada muitos vão ficar para trás. Mas nós precisamos desejar estar no meio dessa minoria, desse povo que vai fazer a diferença e que realmente vai receber as promessas de Deus e que vai viver o melhor de Deus. Não é para todo mundo, porque infelizmente nem todo mundo vai acreditar. Jesus morreu por todo mundo? Morreu por todo mundo. A promessa está para todo mundo? Para todo mundo. Mas somente vai receber aquele que crê. E infelizmente não é todo mundo que crê, não é todo mundo que quer pagar o preço. Então a promessa de Deus para nós é de uma terra boa, uma terra que manda leite e mel. Ou seja, uma terra que nós vamos desfrutar e vivermos bem. Não é isso que Deus quer para nós? A Bíblia fala que nós comeríamos, se nós obedecermos, comeríamos o melhor dessa terra. Se obedecermos. Então há condição. Nós precisamos obedecer a palavra do Senhor, precisamos acreditar nela e carregá-la em nosso coração. Por mais que as circunstâncias mostrem o contrário, se apegue à palavra, esconde a palavra no teu coração, assim como diz o salmista, né? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então é isso que nós devemos fazer. Quando vier situações, quando vier pessoas tentando nos desanimar, se lembre da palavra e diga: o Senhor está comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Que você seja fortalecida pelo Senhor a vencer as dificuldades, a vencer o momento mau e dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Espero que Deus
tenha falado ao seu coração. Vamos ao momento de oração agora. Feche os seus olhos comigo. Pai, em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor as nossas vidas, Pai, a Tua palavra, que é fiel, é verdadeira. Eu coloco diante do Senhor, meu Deus, a vida de cada uma dessas mulheres que ouviu essa palavra. Que haja, Senhor, uma graça, uma unção de fortalecimento, uma unção de conquista, de renovo, de restauração da fé, da confiança em Ti. Que possamos, Senhor, ser como Josué e Caleb, acreditar nas promessas, não olhar circunstâncias, não olhar dificuldade, não olhar o que as pessoas estão fazendo ou falando, mas olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Nos ajude a confiar em Ti e olhar sempre para as Tuas promessas, para a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe sua vida, mulher. Beijo, fique com Deus.